Olá, que bom que estamos juntos novamente para refletirmos mais uma vez na palavra de Deus. Nós que já estamos entrando na terceira semana desse confinamento dentro das nossas casas, desse distanciamento social sugerido pelas autoridades públicas de saúde, para tentar diminuir o contágio com o coronavírus. Eu sei que não é fácil esse isolamento, mas apesar de estarmos dentro das nossas casas, distantes fisicamente das pessoas que são importantes para nós, eu percebo que nós nunca tivemos tão conectados como antes, tão conectados com aqueles que fazem parte da nossa vida. Eu mesmo nunca usei tanto as redes sociais como nesses dias de confinamento dentro da minha casa. Eu estou em contato diário com a minha família no Brasil, com os meus amigos ao redor do mundo e principalmente com os membros da igreja a qual eu pastoreio. Toda essa diversidade que nós estamos passando nesse momento, de alguma forma tem unido as pessoas, tornando-as mais sensíveis àquilo que realmente importa, os relacionamentos. E juntos, apesar da distância física, eu tenho certeza que nós podemos enfrentar essa situação com mais fé, esperança e coragem. Em um desses inúmeros compartilhamentos de mensagens que a gente tem recebido diariamente nas redes sociais, que circulam para todos os lados, algumas até engraçadas, outras nem tanto, eu recebi uma mensagem, uma palavra que realmente chamou muito a minha atenção, que dizia o seguinte: o mais importante não é como nós entramos nessa crise. O mais importante é como nós vamos enfrentá-la e como que nós sairemos dela. Por isso a mensagem de hoje, eu gostaria nessa mensagem dedicar um tempo para refletir com você na palavra de Deus, em busca de respostas para duas perguntas que eu acho que é fundamental e que todos nós estamos fazendo. A primeira delas é como enfrentar essa adversidade. E a segunda, como que sairemos dela melhores do que entramos? Vamos então à primeira pergunta. Vamos tentar entender a primeira pergunta e buscar uma resposta. Como enfrentar essa adversidade? Para ser direto e objetivo, eu já vou dar a resposta logo de cara. Podemos e devemos enfrentar essa adversidade com a força que Cristo dá aos seus filhos, aos seus servos. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, prestes a ser julgado e com a possibilidade de ser condenado à morte, ele escreve uma carta aos seus amados filhos na fé, na cidade de Filipos, na Macedônia. E em meio a tantas recomendações que ele faz àquela igreja, agradecimentos, ele fala algo que chama a nossa atenção. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 13: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Perceba que Paulo não escreve ou não diz que Jesus o livra de toda e qualquer situação, mas que Jesus oferece a ele e a todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, oferece uma força sobrenatural para enfrentarmos toda e qualquer circunstância. E é com essa força sobrenatural que Jesus nos dá que podemos enfrentar, com certeza, toda essa tribulação causada por esse vírus invisível que tem levado muitas pessoas à morte, ao confinamento, ao desespero, até à insegurança. É com essa força sobrenatural que Cristo dá a todos aqueles que creem em seu nome, que somos capazes até de nos submetermos a uma quarentena, ao isolamento social e seguir as recomendações das autoridades de saúde. A fé em Jesus faz toda a diferença na hora da adversidade. Certa vez eu li um livro do autor chamado Francis Collins. Ele é um médico, um cientista, que foi diretor do projeto Genoma, aquele projeto científico para desvendar o código do DNA. E ele escreveu um livro intitulado A Linguagem de Deus. E nesse livro ele conta a sua trajetória do ateísmo à fé em Jesus Cristo.
E ele diz nesse livro, uma parte do livro, que aconteceu algo que marcou profundamente a vida dele e foi uma das coisas que o fez começar a pensar na fé. Quando ele era médico em um hospital nos Estados Unidos, ele via aquelas pessoas dia a dia enfrentando a morte, no leito de morte, nos hospitais, e ele percebia uma diferença entre as pessoas que tinham fé em Deus, e as pessoas que não tinham fé. Como que aquelas pessoas que tinham fé passavam e lidavam melhor com o sofrimento. No princípio ele achava que a fé cristã era apenas uma muleta para ajudar as pessoas a suportar a dor. Até que um dia ele chegou à conclusão de que, sendo ou não uma muleta para enfrentar a dor e o sofrimento, aquela muleta funcionava, pois os pacientes que tinham fé em Jesus enfrentavam melhor as enfermidades e encaravam até melhor a própria morte, porque eles tinham esperança. E a partir daí ele ficou intrigado e começou a pesquisar, a se interessar. E depois você lê o livro para saber como é que acaba. Mas me chamou a atenção isso. Porque pela fé nós nos aproximamos de Cristo. E pela fé somos capacitados com a força que Ele nos dá para enfrentarmos todas e quaisquer circunstâncias na vida, inclusive a morte. Esta força está à sua disposição na medida em que você entrega a sua vida a Jesus, que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, para esta primeira pergunta, como devemos enfrentar a adversidade, a resposta da sabedoria bíblica é essa: com a força sobrenatural que Jesus nos dá. Aí então vem a segunda pergunta. Como poderemos sair dessa adversidade melhores do que entramos? Com certeza, nós vamos sair dessa adversidade diferentes de como entramos. Mas dependendo de como nós a enfrentamos, poderemos sair melhores ou piores. A sabedoria bíblica nos ajuda a encarar as adversidades como uma oportunidade para Deus trabalhar em nossas vidas e nos tornar pessoas melhores. Claro que Deus nem a sua palavra desconsidera a nossa dor e toda a tribulação proveniente da adversidade, do sofrimento, mas ela nos aponta para um horizonte de esperança. Em meio a uma grande perseguição contra os cristãos no século I, Tiago escreve em sua carta algo para tocar no coração da igreja, algo para ajudar os cristãos a enfrentarem as tribulações. A igreja era perseguida por todos os cantos. E em meio a essa perseguição, Tiago diz algo fantástico sobre as tribulações. Ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, versículo 2 a 4. Segundo Tiago, as provações e as adversidades têm esse poder de nos tornar pessoas mais resistentes, persistentes, maduras e íntegras. Passar por provações e adversidades certamente gera dor. Assim como os exercícios físicos que geram dores nos atletas fortalecem a musculatura deles, também as adversidades têm o poder de fortalecer a nossa fé e produzir perseverança. E na medida que perseveramos na fé, mesmo em meio ao sofrimento, Deus trabalha em nossa vida, nos tornando pessoas melhores, mais maduras e íntegras, como diz Tiago. E o apóstolo Paulo acrescenta que as tribulações, além de fortalecer a nossa fé e produzir a esperança, produzem em nós também um caráter aprovado e esperança. Vejamos o que ele diz em Romanos 3, versículos 5 e 3. Também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Portanto, respondendo agora à segunda pergunta, como podemos sair melhores desta situação?
A resposta da sabedoria bíblica é esta: quando confiamos no poder de Cristo, no poder que Ele nos dá para enfrentar toda e qualquer circunstância, passamos pelas tribulações como um atleta passa pelo seu intenso treinamento. O resultado final é que a nossa fé é fortalecida, nós nos tornamos persistentes e o nosso caráter é lapidado. E quando nós atravessamos a linha de chegada, nos tornamos pessoas mais maduras e íntegras. Eu nunca esqueço uma história que a minha esposa me contou certa vez, a respeito de um professor que ela teve quando estava ainda no curso pré-vestibular. Ele era um sábio professor que não tinha um dos braços. Ele havia perdido o seu braço num acidente, mas em uma de suas aulas, tentando motivar os alunos, estudantes, para perseverarem, para persistirem diante de suas próprias limitações, ele usou o próprio exemplo de superação para motivá-los. Na frente da classe, de todos os alunos, enquanto ele desamarrava e amarrava os seus sapatos com apenas uma das mãos, ele dizia aos seus alunos: eu não queria passar o resto da minha vida pedindo para alguém amarrar e desamarrar os meus sapatos. Na vida, enfrentaremos inúmeros obstáculos, inúmeros desafios, mas a persistência nos fará vencê-los. Eu não preciso nem dizer que, ao final desse exemplo, a classe estava muda, de boca aberta, prestando atenção e refletindo nessa extraordinária lição. É verdade, as adversidades, elas inevitavelmente elas vão ocorrer na vida da gente. A questão não é se nós vamos enfrentá-las ou não, mas como que nós vamos passar por elas, como que nós vamos enfrentá-las, como que nós vamos vencê-las, o que seremos depois delas. Na mensagem de hoje, nós vimos que Jesus ele nos oferece uma força sobrenatural aqueles que confiam no seu nome, uma força sobrenatural para enfrentarmos toda e qualquer circunstância. E é nesta força que Cristo nos dá que podemos ser persistentes e, no final, nos tornarmos pessoas maduras, íntegras, pessoas de fé e esperança. Que em meio a tudo que estamos passando nesses dias, possamos ser persistentes na fé. Que o Senhor Jesus lhe dê essa força que você precisa para enfrentar esse momento. Que Ele te abençoe. Quero orar por você agora. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que fortalece a nossa fé e o nosso coração em tempos de necessidade, de tribulação. Eu lhe peço por todos aqueles que estão agora ouvindo essa mensagem, essa breve reflexão, e eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Dá-nos essa força sobrenatural que vem do alto, para que possamos enfrentar não somente essa, mas todas as adversidades que teremos pela frente. E que em meio a esse momento, pelo qual passamos pela tribulação, que o Senhor esteja trabalhando nosso caráter, nos tornando pessoas mais maduras, íntegras, desenvolvendo a nossa persistência, a nossa fé e nos dando a esperança que só Jesus pode dar, a esperança de que Ele venceu a morte e nos dá a vida. Abençoe cada um que está nesse momento diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana com mais uma mensagem para a edificação da sua casa, do seu lar e da sua vida.